Nunca se falou tanto de beleza. As pessoas querem parecer mais belas, mais jovens, descansadas, com algum famoso, por que não? Mas sem perder a essência delas. E temos profissionais para nos auxiliar nessa caminhada. Oiê, eu sou a Gabi Palma, eu sou empresária, criadora de conteúdo, apresentadora de TV e tudo começou no digital. Hoje nós vamos falar sobre estética, ciência e como a tecnologia está nos auxiliando nesse caminho pela beleza. Hoje eu recebo a Roberta Budel, ela é enfermeira esteta, empresária e fundou a maravilhosa RB Clinic, onde eu vou lá também fazer os meus procedimentos. Seja bem-vinda, Rô! Oi, Gabi! Que honra estar aqui. Tentamos por diversas vezes acharmos data, mas hoje deu e acho que vai ser bem bacana. Vai ser ótimo, tenho certeza. Gente, nós temos tanta coisa para conversar aqui que eu vou até me concentrar para ser bem objetiva, porque eu e a Roberta, quando a gente começa a conversar, o papo só flui, né, Rô? Só vai! De anos já, né, Gabi? De anos. Gente, Rô, na verdade, eu gostaria de saber de ti, como tu acredita que a tecnologia está auxiliando na beleza hoje em dia, né? Como que tá funcionando lá na RB? Quais são os aparelhos que tu usa? Como tu tá usando a tecnologia para as tuas pacientes? Então, eu acho que nos dias atuais a tecnologia nos auxilia muito, mas o que eu acho primordial é a minha prática clínica, Gabi. Porque cada paciente é único, então a gente precisa ver a necessidade daquele paciente para ver se é necessário usarmos alguma tecnologia ou não, né? Mas com certeza comparando a 10, 15 anos atrás, que nós não tínhamos tanta tecnologia, com certeza, né, nos dias de hoje nós temos esse benefício que são as tecnologias. E como que tu vê a estética aqui no Brasil? Os procedimentos estéticos, como que tá nesse quesito dessa corrida na tecnologia e dos procedimentos que tem pelo mundo afora? Se falam muito que na Coreia tem os melhores cosméticos, concordo, mas os melhores injetores com certeza estão aqui no Brasil. Quando eu vou para fora fazer cursos, eu vejo isso, que os profissionais que se destacam lá fora são brasileiros. Então, os injetores brasileiros se destacam mais aqui no Brasil, mas os cosméticos e algumas tecnologias, sim, vêm de fora e são melhores do que as nossas. Mas as nossas mãos aqui são as melhores. As mãos, as técnicas brasileiras. Né? E os brasileiros, eles também inventam bastante técnicas nesse teu meio da estética? Não, ainda. Então, quando eu saio para fora, né, buscar técnicas novas, eu vejo que não tem técnica nova lá fora. E as melhores técnicas que eu já vi foram de brasileiros. E eu possuo a minha técnica, né, que a gente acaba fazendo um curso lá, outro cá, vai filtrando e hoje eu tenho a minha técnica própria lá na clínica. Como que funciona? Que é o meu segredinho. Ah, não pode falar? Não pode. Mas eu adoro. Não sei que técnica é essa, mas eu acho que tá dando certo. Na verdade, eu sempre digo assim, ó, que o meu diferencial como enfermeira esteta é ter uma sensibilidade maior que talvez outros colegas têm. Porque cada rosto é único, cada história é única, então eu como profissional da saúde preciso ter esse cuidado além da estética. Rô, eu gostaria de saber, as pessoas procuram hoje os procedimentos estéticos, tu acredita mais por confiança ou por um padrão de beleza? 99% de certeza por confiança. A mulher, para ela se sentir mais segura, ela precisa se sentir bela, se sentir bem com ela mesma. Se a mulher não está se gostando quando se olha no espelho, com certeza vai ser uma mulher mais insegura.
Então elas me procuram lá na clínica para isso mesmo, para se sentirem mais seguras de si, através dos procedimentos estéticos. E como que tu acha que os homens estão, assim, hoje em dia? Estão se cuidando? Assim, vamos ver de 100%. É half já, 50-50 ou não ainda? Ainda não, Gabi. Tu sabe que lá na clínica é 60% feminino, meu público, 40% masculino. Porém, o público masculino não gosta que poste, que divulgue. Eles têm ainda esse preconceito. Então, se tu for olhar a minha rede social, é 99% mulheres, justamente por isso. Porque eles ainda têm essa certa timidez de expor. Mas tá mudando, né? Tá mudando, Coisa nossa, boa. muito. E homens precisam se cuidar, não é só nós mulheres, não. Não, e eu digo assim, ó, quando eu viajo, eu percebo, né, a minha visão é de que os homens, São Paulo, até em Santa Catarina, eles não têm tanto esse preconceito. Eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, acho que o pessoal aqui é muito tradicionalista e o homem que tem que ser forte, que é aquele homem que não chora, aquele homem que não tira a sobrancelha, aquele homem que não faz botox, entendeu? Então eu acho que aqui no Rio Grande do Sul talvez esteja um pouquinho mais atrasado, mas vamos chegar lá, não é? Concordo, Gabi. Concordo. Os gaúchos ainda, eu acho que é a nossa cultura mais preconceituosa falando sobre procedimento estético. Mas isso tá mudando, tá mudando. É, coisa boa. Rô, que bom que a gente tá aqui falando sobre isso, né, também. Levando essa informação que é normal, que muitos fazem, só que não falam, tá? Os amigos de vocês só não falam, mas eles fazem. Eu gostaria de saber se tu já recusou fazer algum procedimento e por quê? Sim, Gabi, muitos procedimentos. Hoje em dia, com essa era de rede social, Instagram, filtros, tem mulheres que acabam idealizando um rosto que não é real. E a gente tem que saber dosar isso, né? E explicar com muita conversa o que é possível fazer dentro daquela realidade de face. Então, sim, tem vezes que eu vejo que não é possível fazer, que não é necessário fazer, e com muito respeito eu converso e explico que não é possível naquele momento. Eu vejo até em questão das cirurgias plásticas, que muitas vezes os médicos não aceitam fazer, e aí eles procuram outros profissionais que vão lá e fazem. Aí entra a nossa ética como profissional, que eu acho que ética em primeiro lugar, a gente tem que ser realista e saber o que é saudável ou não para o nosso paciente. Bom, Rô, vamos para o nosso quadro Responda em 30 segundos? Vamos! Rô, responda em 30 segundos qual é a maior mito sobre harmonização facial. Que a harmonização facial vai deixar todo mundo igual. Pelo contrário, quando é bem feita, a gente consegue potencializar características individuais daquela paciente. Então isso é um mito muito grande. Muito bem. Então vamos no profissional certo, que ele não vai tirar a essência. Não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. E o que mais envelhece uma pessoa hoje nos tratamentos assim, estéticos? Com certeza, os hábitos não saudáveis. A alimentação inadequada, estresse, privação do sono, tabagismo, exposição solar intensa. São os fatores que com certeza contribuem muito para um envelhecimento. Vê bastante isso no teu consultório, muito. Assim, né? Hoje em dia eu acho que o estresse e a privação do sono é o que mais pesa nessa nossa geração. Muito bem, sobrou uns segundos ali. E qual é o procedimento estético que mais está em alta ultimamente? O que está mais em alta, com certeza, são os bioestimuladores de colágeno, porque são eles que vão prevenir o nosso envelhecimento. Então, há uns anos atrás, a gente tratava a queixa, tratava a linha, colocava volume. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente previne para não precisar fazer tanta coisa no futuro. Aliado com Botox, então? Aliado com outras coisinhas, mas com certeza colágeno injetável é o mais pedido.
Tô precisando, nunca fiz. Já tô chegando nos 30 anos, gente. Olha aí. Agora tem que começar. A crise dos 30 vai vir com né? Já veio. Já veio, agora eu já tô até tranquila. Qual é o maior erro que você vê nas redes sociais quando o assunto é estética? Eu acho que a comparação de faces, pacientes, resultados, essa comparação sem nem saber a história por trás de cada pessoa. Gente, cada pessoa tem uma anatomia, tem uma face diferente, tem uma história por trás dela. Então não se compare com as redes sociais. Hoje em dia a gente vê muita coisa que não é real, que não é possível de se fazer. E se tu pudesse escolher um hábito apenas de autocuidado para que todas as mulheres façam a partir de hoje, qual seria? O hábito mais antigo que vocês já conhecem, filtro solar. Esse previne tanta coisa, gente. Tanta linha, mancha, doença de pele. Então, com certeza, se vocês fizerem só esse hábito, já é um grande passo, que é o filtro. Muito bem, Rô! Adoramos as respostas. Rô, como que a gente consegue ver o limite entre comparação das redes sociais que a gente está conversando e o aumento da confiança e da autoestima, né, nos procedimentos estéticos? Porque a gente está falando muito sobre isso. Daqui a pouco, gente, os espelhos vão vir com a gente aperta um botãozinho, vai ter um filtro ali, porque a gente está querendo se ver muito com filtro, né? Muito. E como que você acha, assim, qual é o limite disso? Eu acho que tudo que é em exagero não é saudável. E eu converso muito com a minha paciente antes para escutar qual a expectativa dela em cima daquele procedimento. E eu deixo bem claro qual resultado ela vai ter, porque a gente sabe que pele de filtro não existe, rosto de filtro não existe, por mais bem tratada que seja uma pele, tem coisas que não são reais e que não são possíveis. E isso tem que deixar sempre tudo muito bem conversado e explicado. E como que tu vê essa nova geração nessa era dos filtros de redes sociais? Por exemplo, a Sofia, tua filha tá com quantos anos? 8. A Sofia daqui uns anos já vai ser adolescente, já vai, não sei se ela já tem rede social, não tem? Não tem ainda. E aí como que tu acredita que vai ser? Eu acho que o exemplo, ele arrasta, Gabi. A Sofia, eu nunca ensinei para ela e nunca nem motivei ela, mas ela senta no espelho dela, passa um cremezinho no rosto, se maquia, se cuida. Eu acho que por mais que tenha essa era de filtros e comparações, a gente precisa ter amor próprio, sabe? Se cuidar, saber que isso vai ir muito além de qualquer pele dos sonhos, rosto dos sonhos. A gente tem que se gostar, tem que se cuidar, tem que se priorizar. Eu acho que isso é o mais importante. É verdade. Nessa geração. Sabe que eu gosto de sempre falar, as pessoas acham que eu sou muito confiante e que eu não tinha problemas assim de autoestima. Mas a verdade é que quando eu era adolescente, quando eu era mais novinha, eu tinha problemas de autoestima. Eu achava que eu era feia, eu achava que o meu corpo era feio. E aí um dia me veio assim, um pensamento do nada. Ainda bem, que foi mudança de chave assim na minha cabeça. Nossa, um dia eu vou ter, sei lá, vou ter uns 70, 80 anos e eu vou ver as minhas fotos de hoje. E eu vou olhar como que eu reclamava do meu corpo, como que eu reclamava do meu rosto, né? A gente é jovem, nosso corpo ele é funcional, ele é saudável. Então eu comecei a me ver dessa forma. E eu também acho que a questão de autoestima está muito associada com o interior mesmo, sabe? Porque quando a gente trabalha o nosso interior, quando a gente procura o autoconhecimento, a gente começa a se amar mais. Então talvez a gente nem esteja perfeita. Talvez eu tivesse uma outra fase que a gente estava muito mais bonita. Mas quando a gente está preenchida, nosso interior está bem preenchido, eu acho que a gente se sente bem sempre. Tu não acha também? Concordo, Gabi. Eu acho que os meus procedimentos, eles vão potencializar para a autoestima.
Mas se a pessoa não tiver o amor próprio, não há procedimento no mundo que vá fazer ela se sentir bem. Então tem que ter este equilíbrio entre os dois, com certeza. Muito bem. Vamos para o nosso segundo quadro, Isso ou Aquilo. Rô, envelhecer bem ou parecer mais jovem? Envelhecer bem, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque eu acho que parecer mais jovem numa certa idade não é legal. A natureza ela é tão perfeita, a gente tem que respeitar isso. Então a gente pode envelhecer melhor, mas somente pensar em parecer mais jovem, acho que não é saudável, não. É verdade, concordo. E tecnologia de ponta ou experiência clínica? Experiência clínica. Como eu já havia falado, nada como prática clínica. Cada organismo reage de uma maneira, cada paciente tem uma necessidade ou não de tecnologia, e a tecnologia sozinha não faz milagre. Tem que ter todo um planejamento por trás dela e um conhecimento. Muito bem. E o que você prefere? Naturalidade ou impacto visual? Naturalidade, gente. Eu acho que é bom ser mais impactante, mais bonita, atraente, mas não é isso que conta, Gabi, né? A gente precisa estar bonita, mas não também chegar antes nos lugares. Tu já ouviu falar assim, ó? Ah, conheci a fulana, mas o lábio dela chegou primeiro. Ou isso de mim? Olha aí. E tu viu? E eu nem colocava, gente. Eu colocava um ml na minha boca só. Oxi. Gente, então isso não é legal, esse impacto. Acho que às vezes pende pro lado negativo. Então acho que naturalidade. Mas também assim, muito natural não, né? Porque quem quer ser muito bocão. Natural? Eu gosto do meu bocão, não gosto da minha boca natural. Natural, E tu é linda com bocão. Paciente satisfeito ou paciente bem orientado? Paciente bem orientado. Porque aí, sim, ele pode ficar satisfeito. Porque se eu não orientá-lo antes do meu procedimento, pode ser que ele tenha uma certa expectativa que seja diferente do meu resultado. E sai insatisfeito. Então, eu preciso deixar ele bem ciente para que assim ele consiga ficar bem E sempre satisfeito. mostrando os prós e os contras. Com toda certeza. Né? Uhum. Vamos ver aqui agora, então, dona Roberta. Você prefere botox, preenchimento ou bioestimuladores? Tem que escolher um. E por quê? Prefiro todos, óbvio, mas se eu for escolher um, colágeno, Gabi. É ele que vai prevenir diversas outras queixas que a gente pode sanar, com botox, com preenchedor. Então, se eu for escolher um deles, colágeno. Mas os três juntos formam um trio e tanto. Imagina. E agora, por último, prevenção ou correção? Prevenção, essa é a era da prevenção, sem sombra de dúvidas. Muito bem! Agora vamos para o momento invertido, onde a Roberta vai me entrevistar, vai fazer uma pergunta sobre esse nosso assunto. Pergunte. Gabi, não é muito bem sobre esse assunto, mas é um pouquinho. O que tu falaria pra Gabi de 10 anos atrás, quando eu conheci? Quando conheceu, meu Deus, quantas coisas eu vivi, gente. Eu comecei a fazer procedimentos com a Rô em 2017, quando estava me organizando para concorrer ao Miss Brasil Empresarial. Lembra? Lembro. E daí a gente começou a fazer. E essa Gabriela era uma menina, sabe? Era uma menina que não sabia nem a força que ela ia ter para os desafios que ela ia enfrentar. É uma menina que nunca tinha viajado para fora sozinha, ficou 2 meses nas Filipinas, teve que se virar, casou, teve 3 filhos, foi morar sozinha, virou dona de casa, abriu empresa, se separou, agora tem outros tipos de empresa, outros tipos de negócio. Hoje apresento programas de TV, então
assim, eu não tinha noção, eu era ingênua, eu tava vivendo a minha ingenuidade sobre a vida. Eu vivia numa bolha, realmente, assim, eu achava que eu estava vivendo muito, mas não. Os 10 anos iam ser muito loucos. Então, mas é isso, mas eu tenho muito orgulho dessa trajetória, né? A gente viveu, acho que tanto eu quanto tu, a gente viveu muita coisa, muita coisa. Eu fui te acompanhando. Legal, sempre também. A gente criou uma relação juntas, assim, e de trabalho, de amizade, que nunca teve nada de negativo, sempre tudo positivo. Que bom que nós estamos aqui, melhores, mais bonitas, mais agora felizes. Nós estamos aqui. Então, é isso, nossa senhora. Mas a força que eu tinha dentro de mim, eu não sabia. Sabia que tinha, até precisar dela. Que legal, Gabi, fico bem feliz. Ai, Rô, então vamos perguntar agora. Eu tô muito curiosa para saber sobre a tua experiência internacional e vocês estão trabalhando com testes genéticos agora na clínica. Estamos. E isso tu trouxe de fora? Me conta um pouquinho mais como que funciona esse trabalho. Então, nós trouxemos esse ano lá para a clínica os testes genéticos aplicados à estética. O que é isso? Nós, quando falamos em teste genético, a gente pensa que é para diagnosticar doenças, procurar doenças, mas quando ele é aplicado à estética, não. A gente consegue prevenir certos diagnósticos, como, por exemplo, a gente consegue ver se a paciente tem uma predisposição a melasma. Conseguimos ver como está a produção dela de colágeno, como ela irá envelhecer. E assim, com esse teste genético, a gente consegue montar protocolos individualizados para aquela paciente, para as queixas dela. Então, isso é um diferencial muito grande para a nossa área da estética. E eu trouxe com muita felicidade este ano lá para a RB Clinic. Muito legal, quero fazer. Vamos Inclusive, fazer. eu gostaria de saber em relação a câncer de pele, se também aparece ou não. O que eu faço, Gabi, não. O nosso lá é só voltado à parte estética, mas tem sim, né, testes que são voltados para marcadores de tumor, enfim. Tem, mas aí não é com a gente. Muito bom. Porque eu sempre, eu tive no caso, né, Rô, tu sabe, eu tive Herança câncer genética. de pele. Né, tive essa herança. Né, que meus pais, eles trouxeram as coisas que eu adoro, mas tem umas coisas que não precisavam. Que não precisava. Mas seria muito legal também, né? Se o pessoal começasse a fazer também, muito. Aliado com esses testes que tu pede, também genético, poderia fazer também daqui a pouco um para câncer de pele. Eu indico, gente. Eu indico. Então, assim, o que nós conversamos aqui hoje? Que a ciência, a estética e a autoestima, elas devem caminhar juntas, né? Também eu acredito que a pessoa olhar para si, olhar para o seu interior, antes de olhar para o seu exterior. E também relembrando que é muito importante vocês procurarem médicos sérios que alertem vocês sobre o risco de qualquer procedimento, alertem sobre o limite dos procedimentos. E gostaria de te agradecer, Rô, por ter vindo aqui hoje. Eu quem agradeço. Gostaria também que tu deixasse o teu @ para as pessoas te seguirem. Roberta Budel Clinic. Muito bem. E eu quero deixar aqui um beijo para as minhas manas. Vocês são as minhas maiores apoiadoras, eu amo vocês. E nos acompanhem todas as segundas-feiras, às 17, na RS Play para todo o Brasil. Um beijo!